Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula do nosso mini curso de Programação Funcional. Eu sou o Rian Caetano, do canal do PET Computação UFPB, e nessa aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a definição de funções. Na aula passada nós aprendemos sobre tipos e classes de tipos, bem como os tipos de funções. Nessa aula nós vamos aprender um conjunto de técnicas para definir funções, começando pelas mais básicas e presentes na maioria das linguagens de programação, as expressões condicionais. Assim como as outras linguagens de programação, Haskell permite o uso de expressões condicionais, que são nada mais do que if e else. Temos aqui, por exemplo, a definição da função máximo, que ela recebe dois argumentos, x e y, e retorna o maior entre eles. Ela faz a comparação. Se x for maior que y, ela retorna x. Do contrário, ela retorna y. É uma definição bem simples e razoavelmente legível. Além disso, expressões condicionais elas podem ser aninhadas e, diferente de algumas outras linguagens de programação, como C, elas devem obrigatoriamente conter um else. Temos aqui como demonstração a função sinal, que ela vai retornar -1 caso o número seja menor que zero, ou seja, negativo, vai retornar igual a zero, vai retornar zero se for igual a zero, vai retornar 1 se o número for positivo. Nesse caso, como temos mais de uma expressão condicional, começa a ficar um pouquinho embaralhado. Fica mais difícil diferenciar qual é cada caso. E, portanto, além de expressões condicionais, temos equações protegidas, que é o que nós estaremos preferindo no nosso minicurso. Temos aqui novamente a função máximo, que retorna o maior de dois argumentos, dessa vez definida com equações protegidas. Em equações protegidas, nós utilizamos a barra vertical para denotar cada caso. Temos aqui dois casos, o caso em que x é maior que y, que retorna x, e o otherwise igual a y. Otherwise é o que nós chamamos de caso padrão. Ele sempre é verdadeiro e sempre vai retornar o seu valor. Em Haskell, os casos são avaliados de cima para baixo. Ou seja, o primeiro caso, se ele for verdadeiro, ele vai retornar, mesmo que os de baixo sejam também verdadeiros. Portanto, sempre devemos utilizar o otherwise no final da lista e vamos aprender daqui a pouco um pouquinho mais sobre casamento de padrões. Devemos evitar certas coisas, porque isso pode quebrar nossa função. Equações protegidas, como eu falei, são preferíveis porque elas melhoram muito a legibilidade, permitindo que nós escrevamos um caso por linha, como podemos ver aqui nessa redefinição da função sinal. Se n maior que zero igual a 1, n igual a zero igual a zero, otherwise igual a -1. Essa definição é muito mais clara do que o alinhamento de if e else que nós utilizamos anteriormente. Por isso, em Haskell, até as próprias IDEs recomendam utilizar equações protegidas. Mas, às vezes, equações protegidas e expressões condicionais não são suficientes para definir uma função. Por isso, nós vamos ver uma técnica muito poderosa que é chamada de casamento de padrões. O casamento de padrões consiste em mapear um valor ao resultado, o que gera uma descrição bem clara. Como vocês podem ver aqui na descrição da função not. Ela mapeia falso para verdadeiro, verdadeiro para falso. Temos aqui o casamento de padrões. Se for falso, ela vai retornar verdadeiro. Se for true, vai retornar falso. Mas, além disso, nós temos uma coisa mais poderosa que é o wildcard. O wildcard, denotado pela underscore, ele serve para denotar um valor qualquer, ou seja, significa que não importa o valor que está sendo dado, o resultado vai ser esse. Como podemos ver aqui na definição do operador i. Como vocês sabem, o operador lógico i, ele só é verdadeiro quando os dois valores são verdadeiros, ou seja, verdadeiro e verdadeiro. Do contrário, ele é falso para todo valor. Como vocês podem ver aqui nessa definição, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. E embaixo nós utilizamos o padrão Coringa, o nosso wildcard, para definir que todas as outras possíveis combinações são falsas. Observe que eu coloquei a definição do caso verdadeiro primeiro e a definição do caso falso por último. Porque como nós estamos utilizando o wildcard para definir que não importam quais sejam os valores que estamos utilizando o operador, ele sempre vai retornar falso. Se nós colocássemos acima do caso verdadeiro, ele sempre retornaria esse valor, porque não importaria quais seriam os valores que estariam sendo avaliados. Além disso, nós temos o operador dois pontos, que é o operador utilizado para construir listas. Temos ali a lista 1, 2, 3, 4, 5, mas internamente em Haskell ela é construída da forma que nós vemos ali, colocando 5, 2 pontos, lista vazia, que vai colocar o operador 5 no início da lista vazia, depois colocar o 4 antes do 5, 3, 2, 1.
toda lista em Haskell é construída internamente dessa forma. O operador de dois pontos, ele não é só útil para construir listas, como também para desconstruir listas, como nós vamos ver agora. Em Haskell, nós vamos utilizar muito o padrão XS, x sendo o primeiro elemento da lista, xs sendo o corpo restante. Isso nos permite decompor a lista em seu primeiro elemento e os elementos restantes para funções como, por exemplo, essa head e tail, que nós já vimos antes, mas também funções mais complexas como o quicksort, que nós presenciamos no início da primeira aula do nosso mini curso, onde vimos uma demonstração de Haskell. Observe que o padrão XS ele deve estar sempre entre parênteses, por causa da prioridade de funções. Além disso, ele não funciona em listas vazias pela definição do próprio operador dois pontos. Uma outra coisa que nós podemos utilizar para definir funções, que é muito interessante e mais complexa e que nós vamos utilizar bastante na nossa próxima aula, são expressões lambdas. Elas podem ser utilizadas para construir funções anônimas, o que tira a necessidade de você, por exemplo, ter que nomear e tipificar, e pode ser construída com o seguinte padrão. Apesar de parecer um pouquinho complicado, nós vamos aprender mais na próxima aula como utilizar isso. Você utiliza a barra invertida, que é basicamente uma representação do símbolo lambda, o argumento da função e o seu corpo. Temos ali, por exemplo, a definição de uma função anônima que incrementa o valor de um número em 1. Temos ali barra invertida, x, setinha que leva de x mais 1, aplicada ao valor 5. Deve estar sempre anotada entre parênteses, porque nós vimos antes prioridade de funções. Elas são especialmente úteis, como por exemplo, como podemos ver aqui, para ser utilizadas em funções, porque nós vamos geralmente utilizar elas só uma vez e utilizar expressões lambda retira a necessidade de nomear e tipificar cada função, que nós utilizaremos só uma vez, como por exemplo nessa definição da função primeiros, onde utilizamos map e utilizamos essa função anônima x, ignora o segundo argumento e devolve x. Primeiros é uma função que recebe uma lista de tuplas com dois elementos, A e B, e retorna uma lista dos primeiros elementos. A função map é uma função de alta ordem que recebe uma função como argumento, e é por isso que nós estamos utilizando expressões lambda aqui, e vai aplicar essa função para cada elemento da lista XS. Esse é um conteúdo que nós vamos abordar mais na próxima aula, onde vamos ver funções de alta ordem. Mas como nós vamos utilizar essa função apenas nesse caso aqui, funções anônimas se tornam muito mais úteis. Agora que nós vimos um pouquinho mais sobre como definir funções, eu preparei alguns exercícios para nós praticarmos. Vamos testar agora. Para os exercícios dessa aula, eu preparei duas questões bem simples. A primeira questão se trata de definir uma função chamada safeTail, que funciona da mesma forma que a função tail, mas que mapeia uma lista vazia para uma lista vazia. Lembrando que a função tail ela não funciona em listas vazias e acaba sempre gerando exceção, por isso eu quero que vocês definam essa função que trata esse caso. A segunda questão se trata de definir o operador lógico OR, o OR, de três formas diferentes utilizando um casamento de padrões. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem por conta própria, depois eu vou responder. Eu creio que vocês já tenham tentado, então vamos lá para a explicação, para a resposta. Bem, para expressões condicionais, nós podemos responder da seguinte forma, razoavelmente simples. Se a lista for vazia, para esse caso, nós podemos utilizar a função null, que vai retornar se uma lista é vazia ou não. Ou seja, se a lista for vazia, então retornaremos uma lista vazia. Do contrário, retornaremos a cauda de XS. Razoavelmente simples, mas como eu falei antes, nós não estaremos utilizando muitas expressões condicionais, vamos estar trabalhando mais com equações protegidas, que é o que vamos ver agora. No caso, a resposta vai funcionar da mesma forma. No caso de ser uma lista vazia, no XS, vamos estar retornando uma lista vazia. No segundo caso, vamos estar retornando a cauda de XS. Usamos aqui otherwise porque qualquer outro caso seria o caso que a lista não estaria vazia, portanto nós podemos aplicar a função tail. O último caso, que é o mais legal, vamos estar utilizando o casamento de padrões para definir essa função. Vamos mapear diretamente uma lista vazia para uma lista vazia. E o outro caso seria uma lista não vazia. Nós podemos usar a definição de listas da seguinte forma. E vamos estar retornando apenas a cauda. Lembre-se que só podemos utilizar essa forma de definir listas quando elas forem não vazias e que sempre devem estar entre parênteses.
Agora, para a segunda questão, que é a definição do operador lógico ou, com um casamento de padrões, vamos lá nos três casos. O primeiro e mais óbvio seria definir cada caso. Por exemplo, quando ambos são verdadeiros, a resposta é verdadeira. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, também é verdadeira. Quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, também é verdadeiro. O único caso em que o operador lógico retorna falso é quando ambos são falsos. Ou seja, como podemos perceber aqui, todos os casos são verdadeiros, exceto o caso em que ambos são falsos. Por isso também pode ser definido da seguinte forma utilizando o casamento de padrões. Lembre-se que o casamento de padrões ele sempre vai avaliar linha por linha, testando e retornar o primeiro valor que for verdadeiro. Ou seja, fazemos isso aqui primeiro, colocamos em cima, para, para testar de forma mais rápida, digamos assim. Esse aqui seria o único caso que é falso, ou seja, vai avaliar esse caso, e se ambos forem falsos, vai tornar falso. Do contrário, nós não precisamos avaliar nenhuma das variáveis e podemos simplesmente retornar falso. Retornar verdadeiro, quer dizer. Ou seja, como o único caso que é falso é quando ambos são falsos, nós vamos testar esse caso primeiro. Do contrário, vamos só retornar verdadeiro, sem ter que avaliar cada variável. Uma forma mais legível de se escrever isso e mais fácil de interpretar seria a seguinte forma. Se a primeira variável for falsa, a segunda variável é o que vai decidir o valor. Como podemos ver aqui, no caso em que a primeira variável é falsa, a segunda é que define o valor. Por exemplo, aqui, A e B, B é verdadeiro, a resposta é verdadeira, B é falso, a resposta é falso. Portanto, podemos fazer assim, B igual a B. Vamos avaliar aqui B e vamos retornar B. O segundo caso é que ambos são verdadeiros, independente do valor, ambos vai ser retornado o valor verdadeiro, porque se um é verdadeiro, a resposta é verdadeiro. Ou seja, se o primeiro for verdadeiro, ignoramos o segundo, que o resultado sempre vai ser o mesmo, e vamos retornar true. E é isso para o exercício de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre a definição de funções em Haskell. Em nossas próximas aulas, nós vamos começar a abordar funções de alta ordem, que são super interessantes. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a função map e como definir nossas próprias funções de alta ordem. É isso para a aula de hoje, pessoal, e muito obrigado pela sua atenção.